Olha, eu costumo dizer que a poesia nasce do espanto, parafraseando uma afirmação de Platão. Platão dizia que o conhecimento nasce do espanto, do susto, né? O que significa isso? Significa que, de repente, você descobre algo na realidade que não está explicado. É o inexplicado, é o estranho, o surpreendente que faz nascer o conhecimento e também faz nascer a poesia. Olha, a minha infância foi feliz e infeliz. Feliz na medida em que eu era um garoto livre, vivia no mato, no rio, né, pescando camarão, brincando, né, correndo pela rua com um pivete, fazendo estripulia de tudo quanto é ordem. Então, sob esse aspecto, foi uma infância feliz, mas eu sempre fui uma pessoa meio grilada com certas coisas. Então, desde cedo, já o problema da morte, quando eu descobri a morte, eu já fiquei assustado. Então, a minha infância tem essa marca. A minha família é uma família muito simples e muito saudável, quer dizer, não há na minha família, nem da parte do meu pai, nem da parte de minha mãe, grandes problemas, complicações e conflitos, nunca houve, quer dizer, talvez porque é uma quantidade de filhos, não dá tempo de ter problema, né? Então, nós éramos muitos irmãos, era um total de 10, e nos davam muito bem, nos damos muito bem até hoje, quer dizer, somos uma família unida, e com muita camaradagem, com muito afeto um pelo outro. E, embora eu viva aqui, eles em São Luís, outros fora de São Luís, mas esse espírito saudável, eu acho que foi um componente também dessa minha felicidade quando garoto, quando adolescente. Agora, uma característica também que diz respeito ao meu próprio destino pessoal é que na minha casa não havia livro. Não havia livro. Talvez por isso eles fossem tão saudáveis. Não havia. Assim, meu pai, de vez em quando, só lia o X9, que era uma revista policial. E, de vez por outra, aparecia assim, um livro que alguém emprestava a ele, mas não havia uma estante com livros e tal. Por que eu virei escritor, eu não sei. Escute, eu nunca gostei do exílio. O exílio, para mim, foi uma verdadeira tragédia. Agora, evidentemente que Buenos Aires, por ficar mais perto do Brasil e por ser uma cidade bonita e agradável, o exílio pesava menos em Buenos Aires do que, por exemplo, em Lima, no Peru, em Santiago do Chile, onde eu vivia a tragédia do Allende, né? Vivia sob pressão permanente, e depois o golpe, a execução de pessoas no Estádio Nacional, e eu no meio daquilo ali, né? Tendo a minha casa invadida várias vezes pela polícia e apavorado, sem saber como sair daquilo. Quer dizer, então, em Buenos Aires não. Depois veio o golpe em Buenos Aires e o desespero de novo se repetiu. Mas a cidade de Buenos Aires é uma cidade muito bonita, muito agradável, muito boa de viver. Então, o exílio
pesou menos para mim em Buenos Aires. Moscou foi como um sonho estranho, porque Moscou era um mito na minha cabeça. Quer dizer, Moscou era Gogol, era Dostoiévski, era toda a literatura russa, era Tchekov e tal, e ao mesmo tempo era a revolução, era Lenin, era Trotsky, era toda aquela história da revolução, Palácio de Inverno, que não era em Moscou, mas enfim, fazia parte daquela tomada do poder, né? Então o Kremlin era uma coisa que simbolizava o poder socialista e tal. Então quando eu me encontrei ali, tem a impressão que eu estava sonhando, que não era verdade. Pelo menos durante 6 meses, os primeiros 6 meses que eu vim em Moscou, eu tinha a impressão que era sonho. Só um dia que eu vi uma senhora passar com uma sombrinha azul e uma mocinha, uma criança, uma garota, assim, às 3 horas da tarde, eu vi que elas iam para o cinema. Aí eu tive a consciência de que eu estava numa cidade de verdade, que todo mundo estava vivendo, almoçando, jantando, trabalhando, que não era um sonho. Isso por um aspecto. O outro aspecto é que o clima de Moscou, o inverno rigoroso, quer dizer, durante o inverno o dia despontava às 10h30 da manhã, né? Eu ia para o instituto onde eu estudava e 3h30 da tarde já estava anoitecendo. Então, para um bicho nordestino como eu, um bicho solar, era um tormento aquela vida ali, do ponto de vista de me habituar ao clima da cidade, à temperatura e à atmosfera de inverno, de penumbra, de coisa que não é a minha realmente. Quando garoto, adolescente, eu ouvi pela primeira vez o trenzinho caipira do Villa-Lobos. E como meu pai me levava em suas viagens, quando eu era garotinho, meu pai ele era comerciante ambulante, então ele viajava de São Luís para Teresina de trem para comprar coisas, comerciar, vender coisas, então, e me levava às vezes com ele. E eu me lembro da primeira viagem que eu fiz de trem, de madrugada, o trem avançando pela madrugada, o dia nascendo, o Campo dos Perizes, que é uma vasta região cheia de árvores e de aves selvagens e tal. Então, quando eu ouvi o trenzinho caipira, eu vi que aquilo era a minha infância, que aquele trem, aquela música falava do trem da minha infância. Tentei botar letra na música do Villa-Lobos inúmeras vezes, desde os 20 e poucos anos de idade que eu tentei fazer isso e nunca consegui. Quando eu estava escrevendo o Poema Sujo, em Buenos Aires, no exílio, em 1975, quer dizer, já aí eu tinha 45 anos de idade, quando eu estava fazendo o Poema Sujo, eu comecei a narrar as viagens que fazia com meu pai. E quando eu estou fazendo o poema relacionado para contar essas viagens, surge na minha memória o trenzinho caipira de Villa-Lobos, aí invertendo o processo de memória. Da primeira vez, ao ouvir o trenzinho, eu pensei na minha infância. Dessa vez, ao pensar na minha infância, eu lembrei do trenzinho. E a letra, que eu não tinha conseguido pôr em inúmeras tentativas, eu pus imediatamente. Saí da máquina de escrever, fui para a vitrola, pus lá o trenzinho caipira, que sempre me acompanhou durante o exílio, pus o trenzinho caipira, ouvi e pus a letra instantaneamente. Letra que depois foi gravada pelo Edu Lobo, um arranjo do Edu e depois gravado por outros. Mas essa foi a experiência mais curiosa, mais interessante, né, minha como letrista. Olha, a revista Piracema foi a tentativa de criar, dentro do Ministério da Cultura, um órgão, né, que desse voz a setores da arte e da cultura brasileira
que hoje não encontram caminho para se expressar. Por exemplo, nós sabemos que, por suas características, a imprensa, que é o grande veículo, quer dizer, não só a televisão, como os jornais, as revistas semanais, todos os periódicos, eles se alimentam da novidade. Né? Eles se alimentam da novidade. Nós sabemos que se um cara ficar nu na Bienal, tem mais notícia do que o outro que passou 10 anos fazendo um quadro. Então, a consequência disso é que aquelas artes que não estão ligadas, voltadas para essa coisa da atualidade fremente dos nossos dias, não tem caminho. Na imprensa, nem quase em parte alguma. Tem um mínimo de caminho. Quantas pessoas no Brasil têm um pensamento constituído, um estudo, a pesquisa sobre o canto coral, sobre a música colonial brasileira, sobre a música erudita brasileira, sobre a poesia brasileira, mas não tem onde publicar. Publica em livro, se consegue. Também não é fácil. Como a Funarte, ela tratava de teatro, cinema, música erudita, música popular, artes plásticas, canto coral, dança. Então a revista abrangia todos esses campos, só não abrangia literatura, porque não fazia parte dos campos da Funarte. E eu procurei fazer o quê? Uma revista que fosse também acessível. Se chamava um grande especialista a escrever sobre música colonial brasileira, eu pedi a ele que escrevesse em linguagem que se pudesse entender, que aquele que não é especialista pudesse entender. E assim, o cara que escrevia sobre canto coral, o cara que escrevia sobre dança, para o quê? Agora, ao mesmo tempo, fazer uma revista bonita, uma revista de alta qualidade gráfica, para também porque a revista visava ir para o exterior, como ela era distribuída, nas embaixadas, nos centros de estudos brasileiros pelo mundo inteiro. Então, levando uma imagem do Brasil que não é a imagem do tóxico, do assassinato, do sequestro, da violência. Porque o Brasil não é só isso. Existe, desgraçadamente, esses problemas no Brasil. Mas os artistas continuam a fazer sua música, a dançar, a cantar, a fazer poesia, a escrever, a criar as coisas que constituem a verdadeira civilização brasileira. Então, essa revista, ela tinha essa intenção, né, de mostrar o Brasil no seu aspecto positivo, na sua criatividade, né, e com essa coisa da beleza, né, que a alta qualidade gráfica da revista permitia. Então foi isso. Agora, mas a revista acabou, né? O primeiro emprego da minha vida foi locutor de rádio, a Rádio Timbira do Maranhão. Royal Briar, o perfume que deixa saudades. Royal Briar, esses anúncios da época. Olha, eu confesso a você que assim, eu nasci com essa vocação para as artes plásticas. Quer dizer, a primeira coisa que eu tentei ser na vida foi pintor, não foi poeta. Só que eu não consegui. Eu vivia lá em São Luís do Maranhão, não tinha a menor noção do que era pintura. E um dia comprei um pano velho, um pano qualquer de saco, eu amarrei num chassi que eu mesmo fiz. Comprei tinta na papelaria e pintei, mas eu não sabia que tinha que se preparar a tela. Então o pano chupou a tinta toda, ficou um troço horrível e eu desisti de ser pintor. Lá em São Luís, por exemplo, eu me lembro, quando eu vi o primeiro quadro moderno, eu me apaixonei por ele, foi numa capa de uma revista que apareceu esse quadro reproduzido, era um quadro do Iberê Camargo que tinha ganho o Prêmio Nacional do Salão Nacional.
eu via aquele quadro com aquelas tintas, aquela pasta espessa, aquela coisa indefinida. Então, eu voltava todo dia à biblioteca para ver de novo aquela revista, até que um dia a revista sumiu. Mas eu costumo dizer que eu fui muito mais receptivo à pintura moderna do que à poesia moderna. Porque esse quadro eu vi, eu não tinha ouvido falar de pintura moderna e me apaixonei pelo quadro. Mas quando eu vi o primeiro poema moderno, quando eu li o primeiro poema moderno, que era um poema de Drummond falando assim, lua diurética, eu achei estranhíssimo e achei que aquilo não era poesia. E o outro poema dele que falava assim, escrevo com letras de macarrão o teu nome na sopa, eu falei, pô, não, poesia para mim era os anjos, era os cinamomos, era... Então eu tive mais dificuldade para apreender a poesia moderna do que a pintura moderna. E como eu não pude me tornar pintor, eu me tornei um amante da pintura e um estudioso das artes plásticas. A minha vida inteira, até hoje, eu leio, releio, penso, anoto, reflito sobre as artes plásticas, que são realmente uma das minhas grandes paixões. Hoje eu passo a maior parte do tempo que eu tenho sem trabalho, meu tempo de folga, desenhando. Eu faço desenho, a gente tem uma série de desenhos que eu fiz aí, que já tem 150 desenhos com uma mesma temática que muda, varia a cor, varia um detalhe, varia outro, já tem mais de 150 desenhos. E ainda ontem à noite mesmo eu estava desenhando aqui. Como sempre, como acontece com todo mundo, me apaixonei por uma menina que não gostava de mim e virei poeta. Todas. Eu acho que seria quase impossível enumerar, porque eu tenho certeza que tudo que eu li dos grandes poetas, dos grandes romancistas, tudo que eu vi de pintura, tudo que eu vi de música, tudo isso constitui a matéria da minha poesia e influiu na minha formação de poeta. Outra coisa que eu tenho que dizer é que não só os escritores, como as pessoas comuns influíram e influem até hoje na minha poesia. Uma conversa, um dito, uma observação de qualquer pessoa, às vezes me leva a perceber um lado da realidade que eu até aí não havia percebido. Mas a base da minha poesia é a cidade de São Luís do Maranhão. Essa infância no Rio, numa cidade cheia de brisa, de vento, de coqueiros, o rumor do vento, das árvores, das copas das árvores, isso aí eu acho que é a substância essencial da minha poesia. A poesia concreta nasceu do meu livro A Luta Corporal, quer dizer, foi o meu livro que provocou a crise que gerou a poesia concreta. Não fui eu que inventei a poesia concreta, mas o fato de eu ter escrito um livro que termina desintegrando a linguagem obrigou os poetas da minha geração a buscarem outro caminho. Esse grupo de São Paulo buscou esse caminho da poesia concreta e me convidou a participar do movimento. Eu, relutantemente, participei do movimento porque eu não concordava com as teorias deles. Eu acho que poesia e teoria são coisas antagônicas, sabe? Poesia, ela é, ela mesma, a descoberta das coisas. Então não pode ter uma teoria, ela não pode ser ilustração de nada, porque ela é a descoberta. Se eu falei que ela nasce do espanto, se eu partir de uma teoria, não tem espanto. Então, por isso, terminamos entrando em conflito. E eu, então, no curso da experiência nossa e do grupo de pintores e escultores que aqui no Rio faziam a poesia e a arte construtiva, nós terminamos fundando um outro movimento chamado Neoconcreto, que era exatamente a tentativa de introduzir o espanto na arte concreta, né? De introduzir a descoberta, a poesia nessa arte racionalista que era a poesia concreta e a arte concreta. Então, mas essa experiência que eu realizei, eu fui inclusive o teórico do movimento, escrevi a teoria do não-objeto, o manifesto neoconcreto, tudo isso, chegou a um limite em que, para mim, pessoalmente, significava o beco sem saída, que aquilo tinha se esgotado, porque eu não ia, pela própria
a ideia que eu estou expondo aqui, do que eu penso que a arte é, o que é a poesia, eu não posso ficar ilustrando teorias, nem tampouco repetindo as mesmas coisas para me enquadrar dentro de um movimento. Quando eu senti que a experiência neoconcreta, né, tinha se esgotado, eu disse para os meus amigos, eu vou sair fora disso, porque para mim não adianta, eu não vou mais continuar. A minha adesão à política foi consequência de eu ter esgotado a experiência de vanguarda que eu estava fazendo. Fiquei no ar. Quando o Vianinha, o Leon Hirschman, o Jabot, o pessoal criou aqui o CPC da UNE e me convidaram para participar. E a primeira coisa que eu fiz foi um poema de cordel para uma peça que o Vianinha queria escrever. E esse poema de cordel ficou conhecido como João Boa Morte, que estava marcado para morrer. Então assim eu me envolvi, mas não foi uma coisa predisposta, não, foi a tentativa de reconstituir a minha linguagem poética que eu tinha desintegrado. Então comecei de novo. Comecei como um cantador de feira, depois de ter chegado ao supra-sumo da vanguarda, de ter feito até um poema enterrado no chão, que é uma criação poética que não tem comparação com nada, quer dizer, nada foi feito de semelhante no mundo. Apesar dessa alta sofisticação a que eu tinha chegado como poeta, eu abandonei tudo e comecei a falar, a cantar como um poeta de feira. O que existe é o idioma, é a linguagem de todos. E a poesia, ela é uma ocorrência dentro do idioma. O poema é o lugar onde a prosa vira poesia, onde o prosaico vira poesia. Isso é que é o poema. Então é a linguagem de todo mundo, a linguagem que eu falo é a linguagem nossa, de todos nós. Então, de repente, naquele lugarzinho da página, que é o poema, naquele microcosmo, essa linguagem vira poesia, ilumina, ela se ilumina e vira poesia. Esse assunto é meio brabo, né? Parece que eu vou desaparecer, né? Mas o meu relacionamento com a morte hoje é um relacionamento bem tranquilo, quer dizer, eu acho que nós temos uma doença, é uma doença talvez mais ocidental do que da humanidade. O Oriente tem um outro relacionamento com a morte. Um relacionamento tranquilo, né? A morte é uma coisa natural da vida. Eu sei que isso se diz em um lugar comum, mas as pessoas dizem, mas não acreditam. Ninguém aceita, né? Eu não digo que quero morrer e pelo contrário, eu quero viver e o máximo que eu puder. Mas a morte não é um tormento para mim, ela é uma coisa que chegará no momento exato. E eu que já morri uma vez, né? Eu tenho conhecimento de que a morte ela é a absoluta não existência. Quer dizer, alguém que morre é como se nunca tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse existido. Existe para você que está vivo. Quer dizer, a morte é um problema de vivo, de gente viva. Porque o morto, ele ouve, mas ele acaba tão definitivamente que é como se nunca tivesse havido nada. Quer dizer, para Shakespeare tanto faz que se continue a montar a peça dele ou não, porque ele nunca existiu. Eu gostaria de ser lembrado como um bom sujeito. Na verdade, eu gostaria de escrever um livro que contivesse todo o sentido, todo o mistério da vida. Eu gostaria de escrever esse livro, não vou escrever, não vou conseguir, mas eu acho que
todos os escritores, os poetas, né, eles gostariam de escrever esse livro. Esse livro que não fosse inteiramente decifrado, que não se esgotasse na leitura. Enfim, o livro inesgotável. Um livro que você, por mais que lesse, sempre tivesse que relê-lo. Não, eu não acredito em Deus, embora ache que seria bom acreditar. É uma boa acreditar. A poesia não se alimenta de coisas extraordinárias. A poesia se alimenta de coisas banais, pelo menos a minha. Se alimenta dos aspectos da vida. É a banana apodrecendo em cima da geladeira. Então eu digo, mas como pode? Né? Ela está ali virando noite. E o seu perfume, cada vez ela cheira mais na medida que mais apodrece, e o aroma vai se transformando em luz e em energia, que aquela coisa preta, na verdade, é a transformação da banana numa outra coisa. Assim, tudo isso está acontecendo na Rua do Vivier, número 49. Quer dizer, então porque, na verdade, o mundo é uma coisa espantosa na sua banalidade. E no nosso dia a dia, nós somos um milagre, nós somos, cada um de nós vive, fala, existe, tem memória, tudo isso é uma coisa extraordinariamente espantosa. Só que a gente não percebe, porque nós vivemos dentro do mistério, dentro da maravilha, então a gente não percebe, né? E a arte tem por função exatamente mostrar que nós vivemos dentro da maravilha.